Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, nós estamos realmente no esconderijo do Altíssimo. E na sombra do Onipotente Deus nós estamos descansando, dizendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole a meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas mãos para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde, ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Bem, nesse esconderijo estamos realmente prontos para enfrentarmos mais uma tarefa de hoje, que é estarmos meditando na palavra. Sabemos que é algo agradável ao Senhor, é Ele que diz para meditar na palavra de dia e de noite. E nós estamos com mais um capítulo do livro de Números. Nós já estivemos em Números 22 ontem à noite, na live das 18 horas. E com a graça de Deus vamos agora para Números 23. Mas quero dizer para vocês que mesmo aqueles que não estão tendo condição de estar em todas as lives, essas lives estão tendo o mesmo assunto das lives no YouTube, com os vídeos que nós colocamos diariamente. Então a live das 6 da manhã já está sendo gravada agora, a live do meio-dia no Facebook também é gravada, e a live das 18 horas no Instagram também é gravada. Então graças a Deus que a gente tem esse recurso, para aqueles que não têm possibilidade de estar na hora que fazemos as lives. Da mesma maneira, o apóstolo Elias, a live que ele faz às 19 horas, também está gravada. Nós tivemos um pequeno atraso no transferir para o YouTube, mas hoje você já vai ter as lives que estavam, que retardou um pouquinho de entregar, mas já está lá no YouTube. A live que foi feita ontem, que o apóstolo Elias fez ontem, um assunto muito bom, falando da nossa necessidade, da cura da nossa alma. Então você não pode perder hoje, já está no YouTube, já pode procurar, o canal é Raio Santana Nascimento, e lá está o apóstolo Elias com a mensagem que foi feita ontem na live das 19 horas. E agora vamos conversar mais um pouquinho sobre Balaão. Parecia até que era um feiticeiro, não é? Um adivinho estranho, mas ele era um profeta do Senhor. E como nós falamos, ele apenas fraquejou, como muitos hoje também tem acontecido. Quando vê uma oferta grande, quer falar o que Deus não mandou falar. Quando vê possibilidades de crescer, de ter fama, fala o que Deus não mandou falar. Então é isso que estava no coração de Balaão, mas ele era um profeta de Deus. Que muitos comentaristas acham que não, mas ele era. Agora, o problema todo é o mesmo de sempre, a ganância que vem para o nosso coração é enganoso, como diz o Senhor. Então, hoje nós estamos na geração de profetas e profetisas, como diz Atos 2:17, filhos e filhas profetizando, a terra está cheia de profetisas e de profetas, e as ofertas estão aí. E de repente a gente pode fazer a mesma coisa que Balaão fez. Aí acha que vai ter fama de ser uma coisa boa para fulano, para ciclano. Aí fulano ou ciclano vem, o que é que Deus tem para mim? É assim que estão fazendo. Aí a pessoa inventa uma coisa que Deus não disse. E aí a pessoa fica de boa com aquelas pessoas que querem receber uma palavra a favor dos seus pecados, da sua vida pecaminosa. Aí, por exemplo, em relação ao casamento, tem uma pessoa que tem uma boa condição financeira, o profeta ou a profetisa vê aquela situação, sabe que se sair bem, isso é uma coisa a favor, vai ser bem aceito e pode ter uma fama ou dinheiro, presentes. Aí ele vai dizer, o casal está querendo se separar,
tem um poder aquisitivo muito alto, ele vai falar o quê? Pode se separar, não tem problema. Não tem problema não, porque hoje já sabemos que o Senhor, né, de acordo com que está a situação hoje no mundo, aí começa a falar besteira, falar coisa que Deus não falou. Ele não vai dizer, Deus odeia divórcio. Não diz que o cara tem dinheiro, o casal tem dinheiro, e ele sabe que vai ter uma possibilidade de se favorecer o pecado deles. Pode se separar, não tem problema, Deus está entendendo, esse é um tempo assim muito difícil, e tá assim mesmo, as famílias não estão conseguindo, e vai falar besteira mesmo, e a pessoa vai ficar de boa com ele e ele vai ter muitas oportunidades, porque quem foi que liberou foi o profeta tal. Foi ele que profetizou sobre a minha vida, dizendo que não tinha problema não, que hoje é um tempo assim tão difícil que Deus está entendendo tudo. Então, queridos, não vamos assim ficarmos indiferente do que aconteceu na vida de Balaão, porque pode acontecer com qualquer um profeta ou profetisa desses tempos. Que Deus nos ajude a estarmos fiéis ao nosso Senhor, só falar o que Deus mandar. Ele só manda falar o que está na palavra dele e sem distorção. E esse é o capítulo 22, que nós vamos juntar com 23, que nós vamos fazer agora, juntar com 24, que já é finalizando a história do Balaão. Graças a Deus, né? Então, aqui está sendo, falando, ao multiplicar o número de sacrifícios, Balaão pensou que poderia aplacar a Deus, a ira de Deus. Então, ele começou com as artimanhas dele aqui, pensando que podia enganar o Senhor, que podia modificar, favorecer a sua situação, de receber presente de Balaque. Então eu vou ajudar aqui, vou ficar aqui, não sou contra meu Deus, mas o Deus sabe que eu estou precisando de ser assim mais bem sucedido. Tem mais alguma oportunidade na minha vida como profeta. Então vou favorecer aqui. Mas não adiantou, ele fez essas coisas todas para a caída de Deus. A mente dele estava completamente dominada por conceitos pagãos, segundo os quais a quantidade é mais importante. Ele achava mais importante fazer isso para que estivesse famoso, né? Ficaria famoso. É isso que às vezes nós somos tentados. Então foi isso que aconteceu com Balaão. E teve o holocausto, oferta totalmente queimada, nada seria comido pelos ofertantes. Nós temos também um monte de... Esses são assuntos que estão no capítulo que eu estou falando. Monte desnudo, isso é um monte estéril, árido. Era um lugar em alta elevação, mas era estéril, não havia vegetação. O holocausto também era aquela oferta queimada, nada era oferecido aos ofertantes. Nós vemos Balaão desejando ficar só. Ele já estava num lugar onde ele preferia ficar só. Um alto onde os altares eram construídos. Aqui a palavra hebraica Elohim é o título de Deus como Criador de tudo, capaz, portanto, de se comunicar com o espírito do profeta, que não era o mesmo que o do povo. Essas expressões que a gente está falando aqui são expressões que muitas vezes ficam com dificuldade de a gente entender. E como já disse a vocês, a gente precisa entender tudo que o Senhor fala, porque nós somos amigos do Senhor, Ele é nosso amigo, e um bom diálogo, um bom conhecimento um do outro faz com que a gente se sinta mais seguros. Assim como com as pessoas, você se sente seguro quando tudo que a pessoa fala você procura entender, aí você se sente mais seguro, conhece mais a pessoa, e isso dá segurança no relacionamento. Assim com Deus, algumas expressões que são difíceis na palavra de Deus precisam ser vistas, e com tudo isso a gente vai entendendo mais quem é o nosso Deus. A palavra do Senhor na boca de Balaão. Já se observou aqui, assim como Deus indo na contramão da natureza,
ele estava indo contra a mão da natureza. Ele colocou palavras na boca da jumenta. O Senhor, ele faz tudo para mudar o histórico de um profeta, de um homem de Deus, para o seu bem, para favorecer. Então o Senhor, vendo que Balaão estava irredutível, então ele entra em ação para salvar a situação do profeta, ou melhor, salvar a situação do povo de Deus. E aí uma jumenta começa a ficar com dificuldade de caminhar. E era costume, nessa época, o jumento era da maneira das pessoas estarem sendo conduzidas. E não era costume, não era para acontecer esse fato. Era para se estranhar a jumenta estar daquele jeito. Mas isso é porque o Senhor, ele mexe com a natureza, ele mexe com tudo em favor do seu povo. E Balaão não estava entendendo. Mas o que Deus queria é evitar que ele fizesse uma bobagem. Nunca você, por mais que persista, você nunca vai poder prevalecer contra o povo de Deus. Mesmo que milhares de profetas contrários, e é claro, só que vai fazer isso é o que for contrário a Deus, vier profetizar contra a sua vida, contra a igreja, não vai prevalecer. Porque Deus não vai deixar que isso aconteça. Por mais que se insista, nós vemos aqui o exemplo, por mais que Balaão insistiu, Deus foi em favor do seu povo, não permitindo que ele fizesse o que ele estava querendo fazer. Louvado seja o Senhor por nos trazer esse exemplo maravilhoso, que vocês com certeza vão estar tendo isso na mente de vocês, porque o que nós temos visto hoje não é diferente. Os profetas se desviando, falando coisas que Deus não falou, mas o Senhor vai ter sempre algo para fazer. Assim como ele fez com Balaão, mexeu com a natureza, um animal falar, não era normal, era algo diferente que estava acontecendo, para o Senhor estar defendendo o profeta também, porque ai dele que continuasse insistindo, porque Deus nunca vai deixar que o seu povo seja seja vencido por encantamentos. Ele tinha falado desde o tempo que o Senhor chamou Abraão, que nenhum encantamento prevaleceria contra Abraão, contra esses descendentes de Abraão. E hoje, como igreja, nenhum encantamento vai prevalecer nas nossas vidas. O Senhor vai estar sempre batalhando em nosso favor. Então, louvado seja Deus por mais essa lição que é conhecida de vocês, eu sei que a maioria conhece. Nós estamos pegando somente aqui o que é bom para a lição para nós não estarmos assim cometendo os mesmos erros. Eu creio que justamente isso que Deus está fazendo conosco, fazendo-nos conhecer mais ao Senhor, para sermos esses profetas e profetisas desses últimos dias da igreja na terra, que não se envolve com nada que seja contrário ao que o Senhor fala. Não vamos dar jeitinho na palavra. Não vamos ficar fazendo alguma coisa para amenizar a palavra. A palavra tem que ser dita como ela é. E assim nós vemos que Balaque, que estava influenciando, fazendo tudo aquilo para ver se... Porque ele estava, na verdade, amedrontado, viu que o povo de Deus vencia tudo, né? Deus dava vitória, deu vitória em todos os inimigos. E aí, claro que o rei dos Moabitas ficou assustado. Quando viu aquilo, ele queria ver uma maneira. E ele procurou uma maneira, assim, até muito sutil e uma maneira que era, aos olhos humanos, até bom, não fez... Só fez chamar o profeta, você não abençoa não esse povo, faz, por favor, um jeitinho aí para esse povo não ser abençoado, que nós estamos com medo, ele já fez isso, esse povo já destruiu os cananeus, já destruiu, você viu a vitória que teve com o rei Arade, o cananeu, do rei dos cananeus, estava recente, e aí eles ficaram meio assustados e arranjaram uma maneira muito, até aparentemente agradável, de dar uma oferta para o profeta. E nós ficamos vendo o que acontece hoje com a igreja, alguns profetas se desviando do propósito de Deus, por causa de ofertas também.
E isso que nós temos que estar atentos. As lições que foram escritas no passado, que está na antiga aliança, tudo que está escrito é para a igreja não cometer os mesmos erros. Deus é tão fiel, a sua palavra é tão verdadeira que Ele não esconde nada. Olha aí a gente deparando com um tipo de profeta que hoje pode acontecer. E tem acontecido. Como eu já disse a vocês, as pessoas começam a rodopiar, começam a falar em línguas, tem muita credibilidade. Aí a pessoa diz, olha lá que profeta, que homem de Deus, que mulher de Deus. Tem que ter cuidado, porque isso aí, a pessoa que está recebendo o poder de Deus, pula mesmo, salta mesmo. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai estar, assim, capacitado para estar falando coisas, se não for capacitado de si mesma, porque acha que agora a pessoa já é um Deus, porque pulou, saltou, falou em línguas. E aí a pessoa termina assimilando isso. Aí qualquer um que chega, o que é que Deus tem para mim aí atrás de você? Aí a pessoa, para poder não ficar por fora, não tirar aquela ideia que a pessoa tem de que a pessoa está cheia de Deus e cheia de recados de Deus, aí começa a fazer recados falsos para adquirir fama. Então isso é algo muito sério para a gente observar, porque não tem um Balaão só na vida. Tem muitos que passaram por aí, dos nossos antepassados, muitos Balaões que fizeram isso e que trouxeram problemas sérios para a igreja. Eu não me esqueço de algumas pessoas que rodopiavam no culto Unção Sem Limites e depois, durante a semana, elas se achavam que estavam cheias de Deus. Deus está apenas dando poder, dando tratamento para a pessoa e começar a estar vivendo o sobrenatural dele. Não está dizendo que a pessoa tem que sair por aí falando recados dele sem ser ele que está falando. Mas as pessoas dão credibilidade a isso, a ignorância espiritual. Acha assim, se a pessoa pulou, rodou, falou em línguas, falou em mistério, e aí pronto, ali aquela pessoa vai ser procurada, vai ser visitada na casa. O que é que você tem para mim, minha irmã? Qual é o recado de Deus? Eu já tive essa experiência de dizer, eu não tenho nada. Deus não me falou nada sobre você. Eu já disse isso para algumas pessoas. E eu perdi. Pessoas que tinham boa condição financeira, que queriam me presentear o tempo todo, para eu ficar falando o que a Bíblia não diz. E quando as pessoas começam a fazer isso, porque ela quer ouvir o que ela gosta. Ela não está querendo ouvir Deus. Quem quer ouvir Deus vai para a palavra. E na palavra o Senhor fala. E quando o profeta tem alguma coisa, não foi a pessoa que foi atrás, o profeta vem e diz. E olhe lá, ainda tem, mesmo assim tem que ser com muita cautela, saber se ele não foi alguém que já veio com má fé, de má fé. Então isso é muito perigoso. E nesses dias que nós estamos vivendo, está perigosíssimo. Bote perigo nisso. Porque profetas e profetizas, porque Deus disse, filhos e filhas profetizarão. Ninguém pode impedir essa hora, porque realmente tem filhos e filhas profetizando. Mas também tem os Balaões no meio. E a gente tem que ter cuidado, para não deparar com um Balaão e cair na cilada dele. E aí, esse aí, graças a Deus, o Senhor interferiu, a misericórdia, porque era realmente um profeta do Senhor e ele quis dar chance para ele sempre quer. Mas se não fosse a interferência do Senhor, aí ia ser um desastre para ele, não é? Porque ia dizer o que o Senhor não disse e o que o Senhor não queria, amaldiçoar o seu povo. Jamais Deus vai amaldiçoar o seu povo. Ele cuida do seu povo, ele dá disciplina ao seu povo, mas ele jamais vai amaldiçoar o seu povo. As disciplinas que ele dá é aprendizado para nossas vidas. A igreja está passando, vai passar sempre por momentos de disciplina, porque nós estamos nos acertos com o Senhor. Ele está fazendo a purificação, ele está preparando a noiva para aquele grande encontro que está sendo próximo a cada dia. O Senhor está vindo aí, a sua segunda vinda, e Deus está permitindo situações no meio da igreja para a gente aprender, para a gente se aproximar mais dele, estar bem ornada, bem bonita, bem cheirosa para o noivo que está vindo. Mas jamais o Senhor vai amaldiçoar o seu povo. Não tem nenhum profeta, não tem nenhum encantamento, nada sobre nós. Nós estamos assim debaixo daquele sangue do Cordeiro Jesus Cristo, no esconderijo dele, como nós oramos o Salmo 91 no início. Não sabemos disso, mas também não podemos ser imprudentes.
Aí eu já sei que contra mim não tem nada, eu vou ouvir esse profeta. Não ouça não, viu? Quando ele vier para cá dizendo, trouxe um recadinho do Senhor, você vai primeiro saber de Deus. Vai lá para o seu lugar secreto. Senhor, você tem algum recadinho para mim mesmo? O Senhor quer falar os seus recadinhos aqui para mim? Porque eu não sei se esse profeta que veio... Agora você procura ver uma coisa. Geralmente eles vêm de longe, né? Vêm de outros lugares, não vêm do seu ministério, não. Aí no seu ministério você tem o seu apóstolo, sua apóstola, seus pastores, seus bispos, então seus missionários. Então você, até seu missionário, seu pastor, seu bispo, vai passar pela aprovação daqueles que estão acima, seus apóstolos. Apóstolo, tem uma profecia lá, o missionário estava falar isso aqui para mim. Eu ouvi porque ele é do meu ministério, mas eu quero saber do Senhor, qual é a sua opinião. Porque não é assim, se a gente sair pelas casas dando profecias. Não é desse jeito. O profeta mesmo, como Deus deixou, ele é aquele que tem uma missão específica, que ele vem diretamente para isso. Você viu João Batista? Veio diretamente para isso. Que morra, que seja castigado, se o povo pegar e apedrejar, mas ele diz o que o Senhor falou. E ele foi direto, sabia que ia morrer, falar do Herodes, falar que ele estava adulterando, ele foi. Ele veio com uma missão, preparar o caminho do Senhor. Não ficou ninguém que ele não falasse a verdade de Deus. Arrependei-vos. Esse era o recado, arrependei-vos. O profeta tem aquela missão de um tempo determinado, ele fez, deu seus recados, que o povo ouça o que não ouça, pronto. E Deus leva o profeta. Vem para fazer aquele período, aquela palavra, que o Senhor, aqueles recados que ele tem. Aí não tem profeta, aí não está vendo. Se você não vê o profeta nesse nível, que ele fala o que Deus quer, você já sabe, não é a parte de Deus. Ele tem que falar o que Deus quer. Ele não pode passar a mão pela cabeça. Ele tem que falar o que Deus mandou falar. E às vezes ele é cortado rápido. E Deus diz assim, fale e acabou. E não tem conversa. Você veio foi para isso, meu filho, para falar isso. Então você vai ver logo que o profeta vai chegar, se ele chegar para você, as profetisas e os profetas desse tempo, vai chegar falando o quê? Vai chegar falando logo o que está mais sendo necessário num tempo como esse. O que tempo é esse que nós estamos vivendo? Um tempo de nos arrependermos, um tempo de nos humilharmos. Então o profeta vai chegar para falar isso. Porque você está vendo, está bem claro que esse é o tempo. Você já está vendo na palavra e o profeta não vai falar outra coisa do que você está vendo na palavra. Você já está vendo aqui na palavra isso e o profeta vem e confirma, você saber que é isso mesmo que você está lendo. Que muitas vezes nós estamos lendo e estamos achando, não, acho que eu estou interpretando errado. A interpretação está correta. É você se humilhar, orar. Você não, nós. Orar. Buscar a face de Deus, arrepender-se dos maus caminhos e o Senhor vai detonar esses vírus no abrir e fechar de olhos. É isso que ele vai fazer. Só ele pode acabar. Só ele vai destruir esse vírus de ponta a ponta. Assim como ele entrou, assim de uma maneira global ele vai ser destruído. Mas é o Senhor que vai fazer isso. Agora a palavra é essa. Todo profeta que estiver da parte de Deus, tenho certeza que ele não vai ter outra palavra. Num tempo desse, onde nós estamos vivendo religiosidade, o Senhor não tem outra palavra para nós que não seja se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se arrepender dos maus caminhos. Isso é para todos nós. Não fica um sequer, do menor ao maior. Pode ter a posição que tiver. Todos nós estamos necessitados de fazer isso. Então o profeta vai falar isso. Não vai passar a mão pela cabeça, achar que está tudo maravilhoso, que a igreja estava ótima. Estava uma maravilha. Todo mundo entrando quebrantado na igreja, todo mundo chorando de arrependimento dos pecados. Estava uma vida maravilhosa de quebrantamento. É tudo que a igreja tem que fazer, se quebrantar. Então, estava assim? Então não tem nenhum profeta que vem da parte de Deus que não tem essa palavra. Que é para nós estar nos humilhando, estarmos orando, buscando a face de Deus, nos arrependendo dos nossos maus caminhos e o Senhor vai sarar a terra. Não tem vírus nenhum, nem esse nem nenhum,
que possa prevalecer quando tem uma igreja que ora, porque o Senhor diz que sara a terra. Então vamos, em nome de Jesus, tomar a nossa posição de intercessores que se humilha diante de Deus e requer do Senhor uma resposta que já está na palavra. Ele diz que sara a terra. Ele foi quem falou que sara a terra, mas ele disse: se o povo dele se humilhar, orar, buscar a face dele e se arrepender dos seus maus caminhos, ele sara a terra. Então sejamos fiéis ao Senhor. Não tenhamos as dificuldades que teve o Balaão. Aqui nós temos 3 capítulos somente falando dessa história, que com certeza deixou uma linda lição para nós. É o capítulo 22, capítulo 23, glórias a Deus, e o capítulo 24. Então, graças a Deus, 3 capítulos para uma única lição. Não tem nenhum encantamento sobre o povo de Deus. Não tem profeta falso, nem verdadeiro que possa sair, falar alguma coisa ruim contra o seu povo, porque Deus nem permite que ele fale. Mas uma coisa eu sei, nós precisamos estar atentos, porque não vai faltar Balaões num tempo desse, onde tem profetisas e profetas. Claro que Satanás, os Balaques vão estar aí fazendo propostas. Os Balaques não vão perder tempo. Num tempo de muitos profetas e profetisas, os Balaques estão aí aos montes para chegar e ofertar e pagar, dar fama para os profetas, então, fazer aquilo que eles querem, falar aquilo que o Senhor não falou. Então, estejamos espertos. Deus não deixou esses 3 capítulos, 22, 23 e 24, para nós estarmos olhando e achando bonitinho a história de Balaão e Balaque. O Senhor deixou esses 3 capítulos para que hoje, nós que estamos na igreja nos últimos dias, que está nos últimos dias da igreja na terra, onde Jesus já está vindo buscar a sua igreja, a gente está espertos. Vamos viver a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, sejamos realmente verdadeiros profetas que não falam nada além do que a palavra fala. Porque naquele grande dia, quando o Senhor nos encontrar, nós vamos dar conta de cada palavra que não foi baseada na sua palavra. Cada palavra que não foi aquela que ele falou. Então, em nome de Jesus, seriedade, profetas e profetisas. Atentos para os Balaques, que estarão dando oferta para a gente falar o que eles querem, para a gente fazer o que eles querem, para a gente falar coisas que seja para amaciar o ego deles. Os inimigos estão aí querendo que seja amaciado o ego deles. Cada pecado aí na terra está procurando um profeta para provar. Está vendo os tipos de pecados que estão em cima da terra? Está procurando um profeta para provar. Dizer, não tem problema não, isso aí é isso mesmo, Deus está entendendo. Imagine os tipos de pecados que estão em cima da terra, coisas terríveis, abominação ao Senhor. A pedofilia, por exemplo, vai ter sempre um profeta que vai ser tentado a deixar que seja bom. Não, isso é problema, não, é o ser humano assim mesmo, o ser humano assim, tem as dificuldades, Deus não está olhando para isso não. Vai ter sempre alguém, sempre um Balaque, procurando um profeta fraco como Balaão, mesmo sendo da parte de Deus, mas que está na fraqueza, para pegar e dizer, tem uma oferta para você, fale a favor, tenha piedade desses pobres doentes, eles são tão doentinhos, é problemas psicológicos, por isso que eles fazem assim, pegam as crianças e fazem isso. Não fala uma palavra a favor, abençoe os pedófilos. Vai ter sempre um Balaque, vai ter sempre um Balaão, e não seja esse Balaão. Não seja esse Balaão. Fale e não se cale. Onde quer que estiver o mal, que não está faltando é mal em cima da terra, principalmente na imoralidade sexual, virou um caos. Todo tipo de imoralidade sexual está querendo reinar na terra. Mas se os Balaões se manterem firmes na palavra, no recado verdadeiro, que é o de Deus, tenho certeza que esses males serão retirados da terra. Se não faltar profeta fiel ao Senhor, esses males serão retirados da terra. Ninguém
nenhum de nós, profetas e profetisas dos últimos dias, dessa igreja aqui na terra, vamos estar ouvindo os Balaques, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo, eu oro por mim, pela tua igreja, porque nós somos hoje os profetas e profetisas dos últimos dias da igreja na terra. Nós temos a certeza que uma promessa será cumprida breve, a segunda vinda do Senhor Jesus. E nessa confiança nós não vamos vacilar, nós não vamos receber ofertas, não vamos ficar com dificuldades diante de pessoas que têm um poder aquisitivo alto, que têm ofertas grandes para nós, que podem nos tornar famosos. Nada disso vai nos abalar. Nós estaremos firmes na tua palavra, falando contra tudo aquilo que vem contra o Senhor, tudo aquilo que for abominação ao Senhor. Nós permaneceremos firmes como a tua palavra diz. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos despertou através dos capítulos 22, 23, 24 de Números, para que nós possamos prosseguir firmes como profetas e profetisas, que não falar outra coisa que não seja o Senhor está vindo e nós precisamos ser santos, como santo é o nosso Pai que está nos céus. Obrigada, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Beijo no coração. Amo você.